Diretoria de Proteção Social Especial da Secretaria de Promoção de Combate à Pobreza, Promoção Social, Esporte e Lazer, que é a sempre aqui de Salvador. O convite, então, da CAPEMISA hoje foi para a gente discutir um pouquinho sobre interdisciplinaridade no serviço socioassistencial, né? Então, eu trouxe aqui um material, deixa eu botar para compartilhar para ver se vai aparecer certinho para vocês. Apareceu certinho aí? Pareceu sim. Pronto. Gente, a ideia é que a gente vá conversando, tá? Ao longo da apresentação. Eu já combinei com Bia que vocês podem ir levantando a mãozinha aí, né? Pelo aplicativo, que ela vai me avisando, porque aqui para mim a apresentação fica na frente, né? Aí eu não consigo ver, mas Bia vai me sinalizando. É, Deixa eu ver se ele está em tela cheia aqui. Pronto. Tá aparecendo no tamanho certinho aí, Bia? Tá dando para ler? Tá sim, tudo certinho. Pronto. Então, para a gente começar a discussão, eu trouxe um artigo que foi publicado na revista Sequência, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que discutiu direitos e interdisciplinariedade no campo de trabalho da assistência social, tá? Esse trabalho ele foi decorrente de duas dissertações de mestrado que fizeram pesquisas tanto com trabalhadores da assistência quanto com usuários e usuárias de programas de transferência de renda de redes municipais. Esse trabalho, né, dessas duas pesquisadoras nos traz uma conclusão central, que é que o trabalho interdisciplinar é ferramenta essencial na defesa de direitos no SUAS, né, e na suspensão das fronteiras disciplinares e abertura à alteridade. Uma reflexão importante para o trabalho nos serviços socioassistenciais é que a interdisciplinariedade ela não é mais só um conceito, né, ou uma estratégia de trabalho, mas sim ela passa a ser reconhecida como ferramenta de garantias de direitos. Elas trazem também, nessa pesquisa, uma perspectiva Foucaultiana aí, né, para a reflexão dessas relações de saberes, né? Foucault nos traz que uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos e um corpus de proposições consideradas verdadeiras, né? Um jogo aí de regras e definições, de técnicas e instrumentos. Então, cada profissão vai desenvolver a sua especificidade, né? Os seus objetos profissionais, as suas técnicas, os seus instrumentais, né? Tanto técnico quanto teóricos. E aí ele traz uma reflexão que essa concepção moderna de disciplina e de aprendizagem, ela nos direciona há uma ideia de hierarquia entre os saberes, né? Então, em certas áreas é considerado que uma ciência sabe mais e outra sabe menos, e a gente é empurrado a se afastar desses diálogos entre as profissões. E aí, quando a gente se vê trabalhando, né, na política de assistência, a gente vai percebendo a insuficiência dessas profissões de forma isolada, né? E o próprio SUAS, ele prevê a relação entre essas profissões que compõem o SUAS, né? Então, esse artigo também traz ali possibilidades de reflexão entre a interdisciplinaridade, a alteridade e a prática reflexiva. Então, ele traz a alteridade como potência, né? A alteridade nesse lugar de abertura ao outro, que nesse caso é a abertura ao outro saber, né? A abertura ao diálogo com a outra ciência, com a outra forma de entender, né, o SUAS e a concepção tanto dos usuários, das usuárias e dos coletivos que a gente passa a trabalhar enquanto política de assistência. É importante a gente trazer também aqui uma diferença entre a multidisciplinariedade e a interdisciplinariedade, né? Porque a multidisciplinariedade a gente já tem, numa composição aí dos serviços, né? A gente já encontra as equipes técnicas, né, numa obrigatoriedade do SUAS de ser composto ali por uma equipe mínima.
Então, de forma geral, a gente tem, pelo menos, né, assistentes sociais e psicólogos ou psicólogas. Em algumas equipes mais robustas, a gente também já encontra os profissionais do direito, né, advogados e advogadas, sociólogos, né, e aí conforme as equipes ganhando mais corpo. Mas o artigo traz um alerta que garantir essa equipe multi não nos garante a interdisciplinariedade, né? Que é um nível mais avançado, onde esses saberes se comunicam e se transformam mutuamente, né? Então, o planejamento do trabalho, ele conta não só com a presença dos diferentes saberes, mas ele conta com a relação desses saberes, né? Criando propostas e criando ações de forma conjunta. É, o artigo nos traz, né, o reconhecimento da assistência social como direito, né? Ele traz ali uma construção histórica mesmo da política de assistência, né, que começa lá na Constituição de 88, né, no reconhecimento da assistência social como direito, em 93, que traz a LOAS, né, que regulamenta os objetivos e os princípios do SUAS. 2004, a gente ganha a Política Nacional de Assistência Social e a criação do Ministério do Desenvolvimento Social, né, o nosso MDS. Em 2005, o SUAS como Sistema Único, né, nacional aí de assistência social. É, e nisso, o artigo ele conclui trazendo a interdisciplinariedade como instrumento para garantia de defesas de direitos, e associa isso aos objetivos e aos princípios do Sistema Único de Assistência. Então, a gente entende que não é mais possível trabalhar no SUAS, né? Desenvolver o trabalho social com famílias, independente de qual serviço socioassistencial a gente esteja partindo, sem a interdisciplinariedade, né? Porque a interdisciplinariedade passa a ser requisito para que a gente possa exercer de fato esse trabalho social com famílias partindo dos princípios do SUAS, né? Partindo dos princípios da Política Nacional de Assistência Social. E aí aqui a gente já vai para uma reflexão mais prática, né, desse nosso trabalho no SUAS. Começando a fazer uma distinção que é uma discussão muito comum, independente do serviço do SUAS em que a gente esteja localizado, que é a discussão entre a interdisciplinariedade, as atribuições privativas, né, de cada profissão e a política de assistência social. Porque a organização do trabalho no SUAS, ela vai exigir da gente aí uma distinção não só conceitual, mas ético-política também, né, do que é a atribuição privativa das profissões, o que são os nossos objetos profissionais enquanto profissões, né? O serviço social vai ter um objeto profissional, a psicologia vai ter um outro objeto profissional, o direito tem outro objeto profissional, e assim todas as profissões que compõem o SUAS. E a política pública do SUAS tem os seus objetivos próprios, né? Então a gente precisa diferenciar e cuidar para que isso não se confunda, né? O trabalho no SUAS, ele não parte só do objeto do serviço social ou só da psicologia, ele parte de um objetivo da política pública, né? Que os saberes de todas as profissões que compõem esse sistema precisam buscar atingir os objetivos desta política pública, né? Então, para que a gente não confunda a interdisciplinariedade com a indistinção de papéis, né? Porque a proposta da interdisciplinariedade também não é suspender esses objetos profissionais, né? De cada profissão, nem suspender essa tecnicidade específica de cada profissão. Então, a reflexão é que a gente tenha cuidado em não suprimir o objeto profissional, mas também o cuidado para que esse objeto profissional de cada profissão não suprima esse objetivo maior, que é o objetivo da política pública, na qual nós estamos trabalhando, né? Que aqui é partindo do SUAS. E também sem abrir mão das implicações ético-legais de cada profissão, né? Cada profissão que compõe o SUAS
vai ter aí a sua regulamentação ética, o seu código de ética, né? As leis de regulamentação das profissões. E claro, né, a gente também traz aqui uma discussão que a precarização que hoje a gente encontra no trabalho do SUAS, né, que é uma política que ainda está aí lutando pela garantia dos seus recursos, né, para que possa se estruturar com o porte que exige, né, esse sistema único de assistência. A gente sabe que essa ausência de recurso e essa limitação da estrutura também vão impactar numa precariedade do trabalho, né? E se a gente fala de um trabalho precarizado, é claro que essa interdisciplinariedade, ela também vai sofrer o seu impacto, né? Quando a gente está diante aí de equipes sobrecarregadas, né? Quanto mais a gente está diante da sobrecarga de trabalho, é claro que a gente vai ter uma maior fragilidade na potência de planejamento desse trabalho conjunto, né? O que a gente tem sentido aí nessa experiência do SUAS e de assessoramento do SUAS, pelo menos nos últimos 5 anos que eu tenho ocupado esse espaço, é que a gente não tem conseguido garantir esse planejamento do trabalho interdisciplinar nesse cotidiano de trabalho, né, onde as nossas equipes precisam dar conta aí de um dia a dia e de um cotidiano de atendimento, de acompanhamento, de produção de documentos, né, de relatórios e de registros, e esse planejamento interdisciplinar acaba muitas vezes ficando um pouquinho de fora dessa agenda de prioridade do trabalho, né? Conseguir colocar esse planejamento conjunto e essa reflexão conjunta tem sido difícil dentro desse cotidiano e precisa que a gente tenha esse tensionamento mesmo, né? De reconhecer esse planejamento interdisciplinar como necessário a esse processo de trabalho no SUAS. E aí, continuando aqui um pouquinho dessa discussão, né, sobre o objeto das profissões e os objetivos da política, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Enquanto serviço social, o objeto da profissão são as expressões da questão social, né? Na psicologia, a gente tem a dimensão subjetiva dos sujeitos. No direito, a gente tem a dimensão jurídica e normativa. Então, cada uma dessas profissões vai ter o seu referencial teórico e a sua construção ética a partir dos seus objetos. Mas a assistência social nos traz como objeto mais amplo a proteção social não contributiva, né? Então, a gente tem aí uma finalidade de garantia de proteção social, de prevenção de riscos, né? Do enfrentamento de vulnerabilidades e a efetivação de direitos. Então, confundir esses níveis pode estar gerando aí um deslocamento problemático, por exemplo, se a gente foca o atendimento na assistência a partir do objeto da psicologia, a gente incorre risco aí numa psicologização, né, das demandas sociais. Ou se a gente parte apenas do objeto do serviço social, a gente corre um risco aí de suprimir essas questões subjetivas no reconhecimento apenas da questão estrutural, né? Assim, da questão estrutural capitalista, que é o objeto de trabalho do serviço social. Então, a gente precisa que esses dois olhares técnicos, né, se reúnam, nesse caso do exemplo do serviço social e da psicologia, mas aqui entram todas as profissões do SUAS, né, que esses olhares técnicos juntos busquem a efetivação de uma proteção social integral, né, que é a proposta do SUAS e da política de assistência. E aí, como princípios do SUAS, né, e as seguranças a serem afiançadas, a gente tem aí nos princípios a supremacia das necessidades sociais sobre a rentabilidade econômica, a universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade, à autonomia e cidadania dos usuários, a igualdade de acesso a serviços e benefícios, a participação popular via conselhos e conferências. E enquanto seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência, a gente tem a garantia de acolhida, né, que é a escuta qualificada e o atendimento humanizado. O acesso à renda, que aí pode ser a partir do BPC ou de programas de transferência de renda. A segurança do convívio, né, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
o desenvolvimento da autonomia dos usuários e das usuárias do SUAS, né? E os apoios emergenciais, né? Aí, a partir dos benefícios eventuais naquelas situações de maiores agravos das vulnerabilidades das famílias atendidas pelo SUAS, né? Então, quando a gente olha para os princípios e para as seguranças, né, que são previstas pela Política Nacional de Assistência, a gente entende que nenhuma profissão dá conta da garantia dessas seguranças de forma isolada. O serviço social não dá conta eh, da garantia da acolhida, da renda, do convívio, da autonomia e do apoio de forma isolada. Da mesma forma a psicologia, da mesma forma o direito e da mesma forma toda e qualquer profissão que esteja aí, né, no rol de profissões do SUAS. A gente precisa que esses profissionais estejam juntos, pensando ações conjuntas, né, pensando acompanhamentos conjuntos nesse processo, visando as seguranças que são previstas pela Política Nacional de Assistência Social. E aí a gente, entendendo, né, a interdisciplinaridade como exigência do SUAS, né, exigência desse Sistema Único de Assistência, ele parte da complexidade das demandas atendidas pelo SUAS, né? A gente envolve aí simultaneamente dimensões materiais, relacionais, subjetivas, culturais, jurídicas, né? Estruturais e subjetivas que elas não vão conseguir ser enfrentadas adequadamente a partir do olhar de uma única profissão, né? Então, a gente tem aí um campo comum de intervenção, que não vai significar a fusão indistintiva dessas práticas, né? Cada profissional tem as suas práticas, e esses profissionais juntos com as suas práticas vão criar novas práticas que possam ser compartilhadas e planejadas, conjuntamente, né? E aí a gente precisa reconhecer as especificidades profissionais, as especificidades individuais e reconhecer uma direção comum orientada pelos caminhos da política, né? Então, isso vai dialogar também com os objetivos institucionais, né, dos serviços que nós estamos, se nós estamos numa organização do terceiro setor, se nós estamos numa organização pública, se nós estamos aí numa organização privada, a gente precisa fazer uma mediação entre os objetos profissionais, né, e as suas especificidades, as seguranças afiançadas pelo SUAS e os objetivos institucionais, que vai exigir uma mediação cotidiana, especialmente uma mediação no planejamento desse trabalho. E aí a gente vai precisar encontrar um equilíbrio entre a preservação dessas atribuições privativas de cada profissão e a articulação entre as possibilidades de articulação entre as profissões, né? Então, a gente precisa garantir um diálogo permanente entre essas profissões. A gente precisa fazer análises mais abrangentes das realidades em que a gente encontra, né? No caso a caso, nos casos acompanhados, nas famílias que nós atendemos, pensar estratégias de intervenção qualificada a partir do olhar de cada profissão e numa construção coletiva, partindo do princípio da Política Nacional de Assistência, né? Buscando sempre essas seguranças que são afiançadas pela Política Nacional de Assistência. E aí, quais são os caminhos para que a gente possa garantir essa interdisciplinariedade no SUAS, né? Porque ela não vai se dar de forma espontânea. Como comecei, né, a fala, a presença de diferentes profissionais nos serviços não vai garantir por si só a interdisciplinaridade. Se a gente não parar para construir essa interdisciplinaridade nos serviços, o que a gente vai encontrar é a assistente social fazendo o atendimento da assistente social, a psicóloga fazendo o atendimento da psicóloga, né? O advogado, que é muito comum nos serviços, fazendo o agendamento para os seus atendimentos específicos no serviço, né? Lá de orientação jurídica. E essas equipes
o que a gente vê muito é que, no máximo, elas se encontram para compartilhar, né, o que tem sido a sua vivência dentro desses casos, ou para construir um documento, né, específico que seja algum relatório, alguma resposta, mas não garantindo esse tempo de planejamento e de reflexão em equipe, né? E quais são aí estratégias que a gente pode usar para construir essa interdisciplinaridade no cotidiano, né? E no planejamento do trabalho? Uma das principais estratégias é a educação permanente, né? Trazer essa reflexão para o cotidiano de trabalho e ter essa reflexão como um dos objetivos dos nossos serviços e das nossas equipes, e para isso partindo de práticas concretas aí, né, de confrontar esse lugar instituído das profissões, abrir novas configurações de possibilidades de trabalho, né, pensar sempre no trabalho coletivo, e aí quando a gente fala do trabalho coletivo, não é só um trabalho em grupo dessa forma mais simplista que a gente entende um trabalho em equipe, né? Mas sim uma equipe que esteja planejando verdadeiramente, coletivamente, ações em conjunto, né? Um acompanhamento em conjunto. Então, não só os atendimentos em conjunto, mas as estratégias em conjunto, os registros em conjunto, né? Os encaminhamentos em conjunto, as reuniões de rede em conjunto, né? Outra forma disso são as reuniões de equipe, né? Garantir aí espaços privilegiados de troca, de discussão, de decisão coletiva incluídos na agenda de prioridade de trabalho, né? Então, quando a gente vai pensar lá o calendário atípico ou a agenda atípica, né? Que muitas equipes utilizam. Segunda-feira é dia de atendimento, terça-feira é dia de visita, quarta-feira é dia de primeiros atendimentos, né? Essas agendas que a gente cria conforme a necessidade do serviço. É ter lá o planejamento interdisciplinar dentro dessa agenda, garantir um espaço para que essas equipes estejam juntas e discutindo os casos acompanhados, discutindo a estrutura do serviço, discutindo os limites e as potencialidades de cada serviço de forma continuada e com um espaço garantido nessa agenda de trabalho, né? Outra estratégia também é a formação de coletivos. E aí é entender que as equipes de trabalho são coletivos, né? Então, entender que esses saberes, esses novos saberes que partem da discussão e da reflexão dessas profissões juntas, eles emergem das próprias relações, né? Dessa relação do cotidiano, da prática da psicologia, do serviço social, do direito, da sociologia, é dessa prática cotidiana que vão nascendo as possibilidades dessas novas ações coletivas e desse novo olhar coletivo, né? E dentro dessas estratégias, a gente precisa ter a abertura à alteridade, né? E aí é um convite a todos os profissionais do SUAS, que é suspender, ainda que brevemente, essa fronteira que a gente tem disciplinar de cada profissão, né? Para que a gente possa, nesses processos de planejamento e nesses processos de reflexão do caso a caso mesmo, se permitir reconhecer o conhecimento técnico do outro, né? E entender como, a partir do conhecimento técnico dessa outra profissão, a gente pode estar criando aí novos saberes e novas estratégias de diálogo, né? Novas estratégias de ações, novas estratégias de acompanhamento a partir da interlocução dessas relações e a partir do diálogo técnico dessas profissões, né? E aí, para encerrar a fala, mas não o nosso momento, né? Quero escutar vocês também. Eu trago só um convite mesmo, né, de reflexão, que é que possamos seguir fortalecendo práticas interdisciplinares no cotidiano dos serviços socioassistenciais, com compromisso ético, respeito às nossas especificidades profissionais e, sobretudo, com a centralidade na garantia de direitos dos usuários e das usuárias da política de assistência. Então, muito obrigada, né, pela atenção de vocês até aqui. Estou aberta para a gente dialogar, para escutar as dúvidas ou as colaborações ou
o compartilhamento, né, de como tem sido essas experiências aí em cada organização e em cada serviço. Eu vou parar de compartilhar a tela para eu poder enxergar vocês, mas eu posso combinar com Bia também, que se vocês acharem interessante aí ter o material, eu posso mandar para ela compartilhar com vocês também, né? Já que ela tem aí registrado o contato de todo mundo. Deixei aqui. Pronto. Muito obrigada, Mariana. Então, eu sei que teve alguns pontos muito importantes, mas eu gostaria de fazer a primeira dúvida, trazer aqui uma questão. Você trouxe aí, né? Compreendendo assim que a interdisciplinaridade ela é uma exigência do SUAS, eu gostaria de compreender melhor como é que eu posso construir um plano de atendimento que seja realmente integrado. Teria como dar exemplos práticos de atendimento integrado? Sim, cada serviço do SUAS tem aí uma documentação obrigatória, né? O plano de acompanhamento familiar, o PIA, né? Que é o plano individual de acompanhamento. Então, assim, nessa documentação que é obrigatória e ela já tem uma exigência, ainda que de forma intrínseca ali, né? Que ela é feita de forma interdisciplinar. Então, se eu componho, eu sou assistente social hoje, estou compondo uma equipe com uma dupla psicóloga, né? Eu não vou criar esse plano de acompanhamento familiar sozinha. Eu vou precisar criar esse plano de acompanhamento familiar de forma compartilhada, né? Então, lá nessa construção, nos objetivos que vão ter lá nesse plano, né, que é o planejamento que a gente vai ter para acompanhar essas famílias, não vai ter lá os objetivos do serviço social, não vai ter lá os objetivos da psicologia, né? Ou do direito, né? Ou da sociologia. Vai ter lá os objetivos. A gente precisa escrever lá, materializar os objetivos que a gente está construindo para aquela família alcançar as seguranças previstas pelo SUAS. Então, a gente vai junto lá, pensar, eu que sou assistente social e a minha dupla da psicologia juntos, a cada parágrafo, né, do plano de acompanhamento, com o conhecimento das duas profissões, criar aquele planejamento, entendendo que aquele objetivo precisa responder aos objetivos da política. Vai responder o meu objetivo enquanto assistente social, não vai responder o objetivo da minha colega enquanto psicóloga. Precisa atender ao objetivo da política. Se o objetivo da política naquele momento é o desenvolvimento da autonomia, eu, enquanto assistente social, colaboro como para o desenvolvimento dessa autonomia? Reconhecendo com aquela família a construção social daquela vulnerabilidade. Por exemplo, se a gente está falando aí de uma família que vive uma situação de violência doméstica, por exemplo, tá? Eu, enquanto assistente social, vou estar trazendo a construção social daquela violência, né? Que inclui aí a construção cultural e autorização de uma violência masculina, o lugar de submissão cultural que a gente constrói enquanto lugar feminino nas relações, né? A psicologia vai estar trazendo ali a construção da subjetividade daquela relação, né? A partir do olhar da psicologia. E juntas nós vamos construir os objetivos. Bom, então como é que a gente supera essa construção social da violência? Como é que a gente supera essa construção da subjetividade? E isso precisa estar escrito e planejado, né? Com os dois olhares. Então, eu não vou ter um documento de planejamento do serviço social, nem a psicologia vai ter um documento de planejamento da psicologia. A gente vai ter a construção de um documento de planejamento conjunto, né? Coletivo. A Ana, Respondeu? ela Fez sentido? fez sentido. A Ana, ela trouxe aqui, né, uma informação muito boa, informando que no CAIS existem programas que visam atendimento transdisciplinar, onde 2 ou 3 profissionais atendem conjuntamente. Além disso, utilizamos a metodologia de estudos de casos para efetivar a leitura transdisciplinar de cada caso. Convidamos vocês a conhecer os programas desenvolvidos no CAIS. Obrigada, Ana. Perfeito.
Chega a E dar um Marcos, quentinho no coração ouvir essas experiências aí, né? Que a transdisciplinaridade ainda é mais complexa que a interdisciplinaridade, né? Assim, é a gente pensar aí o nascimento de saberes efetivamente construídos juntos, né? É muito bacana. o Marcos levantou a mão. Pode- Opa, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Boa Mariana. tarde. Bem-vinda. Bom, a minha questão sobre trazer a interdisciplinaridade é que entre o serviço social, né, e as outras demais profissões, existe um grande desafio que é o sigilo, né, profissional, dependendo de cada caso. E como a gente Uhum, consegue romper essa barreira, né, entre o serviço social? Geralmente o serviço social é a psicologia, que confronta uhum, bastante com essa questão do sigilo, para a gente poder construir, né, elaborar isso. Eu sempre falo dentro do meu espaço de trabalho lá, que é numa organização do terceiro setor, e uhum, além do objetivo que é a política pública, né, que é efetivar essa questão do ser o foco principal, é também pensar nos objetivos da instituição, né, não só uhum, apenas no questão da proteção pessoal, profissional, ética ali. Então, assim, eu queria mais saber de você como a gente consegue, às vezes, articular, porque há profissionais que têm essa restrição de, não só numa reunião de equipe, ou às vezes até mesmo num atendimento, ter essa interlocução de partilha para a gente poder mesmo efetivar o principal foco. uhum. Perfeito, Marcos. Eu acho que essa dúvida sobre o sigilo é sempre uma dúvida que paira quando a gente está falando aí de processos de acompanhamento coletivos, né? Que não envolvem apenas uma profissão. E aí, no SUAS, a gente precisa partir do princípio que ele não prevê em nenhum espaço o acompanhamento individual do serviço social, né? Ele prevê sempre o acompanhamento do serviço. E aí, independente do serviço, unidade de acolhimento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Independente do serviço. Então, esse sigilo, ele precisa ser um sigilo garantido pela equipe técnica, né? Então, as informações estarão ali compartilhadas entre o serviço social e psicologia no geral, equipes mais robustas aí que a gente tem, né? Outras composições. Então, aquele caso, ele não é um caso do assistente social, ele não é um caso do psicólogo ou da psicóloga, ele é um caso da equipe, né? Então, a gente precisa aí ter essa reflexão do sigilo que a equipe técnica, de forma estratégica, quando precisa compartilhar esse caso com a rede, com o sistema de justiça ou com a própria instituição, aí talvez em lugares de chefia, a gente compartilha estrategicamente sem que exponha a família, né? Mas entre a equipe composta, não existe esse sigilo, porque aquele caso ele é de serviço. Porque se aquele assistente social, aquela psicóloga, aquele advogado, aquela advogada se ausenta da equipe, ela não vai levar com ela informações daquela família, não vai levar com ela informações daquele acompanhamento, né? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa trazer. O caso não é meu enquanto assistente social, o caso é nosso enquanto equipe. Então, enquanto equipe, a gente quebra essa barreira do sigilo. O sigilo precisa ser da equipe para fora, né? E aí é claro que eu sei que muitas vezes vai existir aí uma questão de confiança profissional, de quem são as pessoas que estão compondo essa equipe, que é um desafio nosso, individual, subjetivo ou objetivo, né? Uhum. Assim como muitas vezes a gente tem questões com partes da rede que a gente entende que é mais fragilizada, um serviço que a gente reconhece que é mais fragilizado, né? Como é que a gente compartilha, como é que essa família circula nessa rede, né? Mas essa nossa avaliação de fragilidade ou de confiança, que seja, não nos isenta dessa obrigatoriedade do acompanhamento desse caso, né? Então, não compartilhar dentro de uma equipe de um serviço socioassistencial é também estar privando a família de acessar esse acompanhamento integral, né? Porque o SUAS prevê essa proteção integral. Se prevê a proteção integral, eu preciso obrigatoriamente ter uma equipe completa acompanhando essa família, ainda que seja a equipe mínima, né? No cotidiano isso é desafiador, mas a gente precisa estar tensionando essa reflexão, né? Os casos são das equipes, os casos não são das profissionais. Não sei se te respondi aí, se ajudei na reflexão. Então, obrigado. Tem mais mãozinhas aí. A Kelly, por favor, Kelly, fique à vontade.
Boa tarde a todos. Eu sou a Kelly, eu sou assistente social de formação e atualmente eu sou coordenadora de projetos sociais em uma organização do terceiro setor aqui em Florianópolis, Santa Catarina. O que você trouxe sobre essa questão da troca com outros profissionais, eu me senti contemplada e ao mesmo tempo me reforçou algumas questões. Por quê? Eu de assistentes sociais aqui a gente tem uma equipe técnica, né, que na organização dos projetos, execução dos projetos, mas eu sou assistente social e depois de mim tem uma pedagoga. E os outros componentes da equipe é comunicação, enfim, outras áreas de atuação. E nós temos os nossos projetos, a gente é uma organização que faz assessoramento e garantia de direito também, assim como a Capvisa, né? E a gente tem os nossos projetos próprios e sempre quando tem alguma questão com o jovem, com a família, aí chama a Kelly, né? Assistente social para resolver, para, enfim. E às vezes eu me sinto muito limitada em algumas coisas justamente porque eu não tenho com quem trocar, né? Eu não tenho com quem conversar, tirar dúvida se a direção é aquela ou não. Eu sempre me comporto e tento trazer a questão do atendimento do serviço social, né? E acaba sendo muito mais orientação, dizer aonde buscar o serviço, aonde buscar a informação, do que de fato fazer encaminhamentos. Então, eu me sinto um pouco impotente em relação a isso, né? Porque acaba sendo eu sozinha fazendo um trabalho. E existe essa questão de, às vezes, a gente fazer algumas entrevistas para alguns projetos nossos e surgir questões de cunho sigiloso, de um entrevistado ali pedir, olha, não quero que fale e tal, e depois eu ser abordada, tá, mas isso aqui, por que que é assim? Eu, não posso, infelizmente eu estou cobertado pelo sigilo, o entrevistado pediu para não, né, falar, enfim, mas fica ali principalmente por parte da gestão e de superiores ali, tipo, tá, mas eu quero saber, tipo, por que não vai? E aí começa muitas vezes a colocar isso que eu não falo como uma coisa de, não, então a gente não vai considerar para o projeto. Então a gente não vai. E eu já travei algumas discussões aqui para dizer, não, vai sim, porque tem todos os critérios, precisa estar no projeto, precisa estar. Mas é uma batalha muito solitária, porque justamente eu sou assistente social que está sozinha na organização, né? E a gente tem outras organizações que faz parte da rede, que são 8 outras organizações sociais que têm as equipes multi, né? Assistente social e psicólogo. E a gente tem grupo de trabalho que a gente se reúne uma vez por mês para conversar, dialogar sobre as questões que são trazidas dos territórios, a questão que são, né, a questão de violência, enfim, tudo que vem ocorrendo ali onde as organizações estão. E é quando a gente consegue se fortalecer nas nossas atuações, assim, né? Mas mais trazer mesmo essa questão do quanto que é importante você ter uma equipe multi para atender os serviços. Eu não sou natural daqui do estado, eu sou natural do estado do Pará, e foi para mim um impacto muito grande quando eu cheguei aqui e vi o quanto que a política de assistência é fragilizada aqui no estado, né? Principalmente aqui na cidade de Florianópolis. É tanto que os nossos serviços da política de assistência, eles acontecem na maioria em organizações do terceiro setor. As famílias acabam tendo como referência do serviço as organizações do terceiro setor e não o aparelho da política, não é o CRAS, não é o CREAS, não é o Centro Pop, são as organizações do terceiro setor que são referências da política de assistência aqui. Então, isso me impactou muito, né? Mas, assim, é mais uma reflexão e um atesto do quanto que realmente a equipe multi ela faz total sentido num serviço, né, que a gente esteja oferecendo ali dentro da política de assistência. Perfeito, Kelly. Obrigada pelo compartilhamento. E aí, assim, você está em Florianópolis, né, que tem as especificidades de Florianópolis, mas não se sinta só, porque no país inteiro, quando a gente fala de assistência, a gente está com sofrimentos compartilhados aí, né, assim. E essa relação aí, né, com o questionamento de gestão, de querer saber o que tem lá no nosso prontuário, no nosso acompanhamento, esse também
eu acho que posso falar aqui por todos os profissionais do SUAS, que é sempre um tensionamento, né? Nunca é um lugar de conforto, nunca é um lugar de compreensão, né? Porque é isso. Entre o objeto profissional, o objeto da política e o objeto de gestões, nem sempre esses três estão em alinhamento, né? Então, é sempre aí um processo de mediação, seja qual for a nossa formação ou qual serviço a gente está. Mas ele é um tensionamento baseado aí no código de ética, né? Então, é assim, todas as nossas ações, sejamos quais profissionais forem aqui falando suas, eles precisam de um objetivo, que é o porquê e para quem. Se eu passar essa informação, não tem um porquê e para quem, não faz sentido, né? Eu vou contar lá que Dona Maria, não sei, faz uso abusivo de substância. Isso faz sentido para essa gestão? Tem alguma coisa a ver com o critério de acesso a esse projeto? Tem alguma coisa a ver com o critério desse objetivo? Se não, não precisa. Ela me trouxe isso no lugar de confiança e vínculo daquele atendimento, né? O que que eu preciso compartilhar de informação? Talvez a faixa de renda, se é critério, né, para esse acesso, a composição familiar, se é critério para esse acesso, território, se ela está em acompanhamento ou não, né? Mas essa sua fala de que ter uma equipe multi, né, que trabalhe de forma inter, é importante porque nos reforça, né? Assim, nos fortalece nesse processo. Quanto mais individual a gente está nesses processos, mais fragilizados a gente também fica, né? Porque profissional da assistência, seja qual for a profissão, para virar a pessoa problemática dentro de uma instituição, a gente sabe que é a fórmula mais simples disso acontecer, né? Então, assim, mas é estar buscando sempre, assim, um arcabouço técnico mesmo. O meu código de ética me permite ir até aqui, né? A legislação da assistência me permite ir até aqui, né? Tá buscando esse fortalecimento. E aí, na minha apresentação, quando eu coloquei lá essa construção de coletivos, é para isso, porque é nesse momento de conversa que a gente sai desse processo de isolamento, né? Aqui, assim, eu estou aqui falando aqui de Salvador, você está aí de Florianópolis, mas a gente compartilha desse mesmo sentimento, né? Ainda que cada uma com as suas especificidades. Então, esses momentos coletivos, né, de educação permanente, de reunião de rede, assim, são espaços muito potentes para que a gente se reafirme, porque às vezes no processo lá de isolamento individual a gente começa a se questionar, gente, talvez seja eu que esteja sendo muito chata aqui mesmo, né? Porque todo dia eu preciso tensionar com alguém. Mas aí quando a gente vem para o coletivo, a gente se reabastece mesmo, né? Se fortalece aí nesse processo ético, nesse processo político, em defesa da política pública de assistência mesmo, né? Que é composta por pessoas e para pessoas, né? Quando a gente está falando de uma política pública, a gente está falando de pessoas, sejam dos trabalhadores e trabalhadoras que compõem essa política, seja do público atendido por essa política, né? Então, é sempre de pessoas para pessoas e a gente precisa ter como norte aí o objetivo disso, né? Que vai perpassar por uma construção ética desse processo. É isso mesmo. Muito boa a sua observação. Obrigada, Kelly. Kelly, eu gostaria de saber mais depois sobre a sua instituição, que é parente da Capemisa, não é? Assessoramento, defesa e garantia de direitos. Seria bacana a gente se reunir e saber, né? Como é que vocês atuam aí e compartilhar conhecimentos. Em uma oportunidade, eu vou fazer contato contigo, tá bom? Então, gente, temos alguns minutinhos a mais. Mais alguma dúvida? Como está funcionando a interdisciplinaridade aí nas instituições de vocês? Cadê as entidades de Salvador? Estou vendo aqui HPN. Nós temos, olha, a Raimunda. Oi, Rai. Como é que está aí a interdisciplinaridade de vocês? Temos a FAIPaz também. Esdras. Pode falar, Rai. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Respondendo à pergunta de Bia, aqui é uma instituição de terceiro setor, uma associação no subúrbio de Salvador.
Eu não sou assistente social, nem sou da psicologia, mas nós temos aqui assistência social, nós temos psicologia, mas nessa questão que a Mariana está trazendo, nós estamos, assim, muito mal. Né? Assim, é muito independente a atuação entre a assistência social e a psicologia. Cada um tem um espaço, quase não se encontram, não existe nada construído em conjunto. Como Mariana está dizendo, que a construção começa na preparação do trabalho, que já começa a atuar junto. Isso não existe aqui na nossa associação. Eu tô aqui nesse curso para entender um pouco e muito esperançosa de trazer para aqui essa atuação. Acredito totalmente ser um caminho, né, muito bom para a assistência social. E eu estou aqui aprendendo para tentar trazer para aqui. Depois dessa reunião, eu vou marcar uma roda de conversa com o pessoal, passar. Gostaria muito de receber o material, porque ajuda, se Bia puder mandar, para a gente tentar construir isso aqui. Agradeço a Mariana pela sensibilidade de estar trazendo isso. Nós realmente estamos necessitado disso, e se deixar um contato aí, eu pretendo entrar em contato, pedir a Bia, para nos ajudar nesta construção, porque certamente a gente não vai saber começar e tocar isso sozinhos. O Esdras, ele inclusive acrescentou, né, que o desafio das ONGs menores é conseguir contratar os profissionais e depois implementar esse processo. Uhum. É um momento muito delicado mesmo. Eu acredito que a Associação Criança e Família não passa por esse processo sozinha, Rai. Realmente, temos esse defeito, né, de trabalhar separados e não compreendemos aí, de fato, como funciona a política de assistência. E precisamos do trabalho integrado, né? Precisamos. Rai, eu vou deixar os contatos, tanto o material quanto os contatos com Bia, tá? E ela pode passar para você. A gente pode pensar depois em algum trabalho aí que a gente possa fazer, né? Um dia, talvez uma roda de conversa ou uma formação aí na instituição mesmo, né? Aí a gente conversa direitinho aqui, a gente alinha, a gente Muito monta um obrigado, projeto que aí. notícia boa, que notícia boa, muito obrigada. A ideia é que a gente vai desenvolvendo aí possibilidades, né? No fortalecimento da política, aí a gente combina direitinho, viu? Você é aqui de Salvador, né? Olha eu fazendo promessa que eu vou ter que pegar avião, mas é aqui de Salvador, né? É, tá certo. Sim, do subúrbio, Rio Ah, Sena no subúrbio. pronto, então a gente combina. Falando nisso, as instituições de Salvador que estão aqui, teremos um percurso formativo presencial, tá certo? Para ajudar vocês a construir projetos. É muito importante que vocês estejam participando. Mês que vem, logo, logo a gente divulga a data. Aonde? Logo, logo vai ser divulgado, Esdras. O espaço e a data. Será presencial. Teremos o workshop. Vai ser bem bacana. Então, alguma dúvida, gente, a mais nesse Eu momento? queria falar um pouquinho assim, Mariano, você considera que uma parte desse processo, né, para se construir essa interdisciplinaridade é uma questão de cultura das organizações, essa questão da individualidade, essa questão, né, do não entender esse contexto, né, e essa necessidade, porque assim, conhecer a política todos os conhecem, né, invariavelmente, especificamente ou não, de uma forma muito generalista, mas conhece a política pública. Agora, será que é a nossa dificuldade essa questão cultural mesmo, de assim, tipo assim, eu estou tão acostumado a andar sozinho, né? Tipo, a nossa companheira acaba de falar, né? Da solidão, da solitude de sofrer, né? Por ser e estar, assim, meio que desamparado no processo. Seria essa uma questão cultural que a gente precisa quebrar, que precisa romper, que a gente precisa, de repente, sei lá, construir?
Com certeza, com certeza. E aí não só uma cultura das organizações, né, das OSCs aí, isso é uma cultura geral, né, assim, enquanto sociedade. Se a gente for lá dialogar na política de saúde, o pessoal está vivendo esse desafio, na educação está vivendo esse desafio, né? E aí eu falo com muita tranquilidade desse lugar de serviço social, inclusive hoje da docência, né? O serviço social tem muito essa leitura de que a gente enxerga o mundo da forma certa e que nenhuma outra profissão tem a mesma construção técnico e teórica que a gente tem. Estou vendo aí muita gente balançando a cabeça, que deve ser assistente social aí também. Porque é isso, a gente parte, né, do método materialista, histórico, dialético, entende que essa é a forma certa de ver o mundo. Aí lá na psicologia a gente vai ter diferentes abordagens e cada formação da psicologia vai entender que ela enxerga o mundo e o ser humano da ótica dela. Aí eu vou ter um sociólogo que tem uma abordagem que talvez não seja marxista, weberiana, que ele vai entender que ele vê o mundo da forma certa. E aí a gente botar todo mundo numa mesa para conversar sobre casos é muito difícil, né? Porque a gente enquanto cultura humana, parte desse processo individual hoje, né? Nessa cultura pós-moderna de que eu sei o mundo da forma certa. Então, eu vou para uma mesa muito mais para convencer o outro de que ele precisa ver o mundo da mesma forma que eu, do que para daquela mesa se possibilitar construir um novo saber ou um novo conhecimento. Não necessariamente de mundo, mas aqui a gente está falando aí de uma construção técnica, né? De um acompanhamento familiar. Então, com certeza é uma questão cultural que a gente precisa se propor a romper, né? Não só nas nossas organizações, mas de forma geral. Aqui a gente está falando das organizações porque a gente está partindo de uma discussão aí do serviço socioassistencial, né? Mas é uma questão cultural muito maior do que a política de assistência, né? É uma questão cultural estrutural, eu acredito. Marcos, pode Oi. falar. Só para talvez complementando o que a gente está falando sobre a questão da solitude da colega aí para o final, acho que talvez a gente pode ir pensando na possibilidade, né, de quando a gente não tem demais profissionais nas instituições, talvez articular com os outros setores, né, e talvez trabalhar a intersetorialidade para depois, quando tiver esses processos, trazer para interno, que é desafiador, tá? Não vou falar que não seja, até porque aqui onde eu atuo o mais desafiador é esse processo do externo, porque quando a gente não tem o profissional, do que o interno e a tensão entre eles, porque, como você falou, a gente, quanto profissional do serviço social, tem uma percepção, uma visão e articulação de que quando a Uhum. gente pega uma outra pessoa de outro setor, ela quer trabalhar com outra perspectiva, né? E aí eu sempre trago para aquela questão do objetivo principal da população usuária, né, e da política, e depois para o objetivo da instituição. Então, para qual lado a gente caminhar? Então, eu acho que é uma possibilidade de tentar construir, além da interdisciplinaridade, a intersetorialidade também. Uhum, perfeito, muito importante. Ajuda muito nesse processo de construções coletivas, né? E para a rede mesmo, né? Se encontrar na rede faz muito sentido. Marcos, pode falar, Marcos. Eu Não, acho Boa que é tarde, assim, pessoal. Acho que é Kelly, Tem né? me Tá ouvindo? aparecendo Kelly aqui para mim. É. Perdão, Eu eu não entrei com... sei se Eu não sei se dependendo da instituição, enfim, público, privado, terceiro setor, isso muda de perspectiva. Falando do lugar de uma organização de terceiro setor, onde tem toda a questão orçamentária ali, né, tem que fazer captação, enfim, é bem mais, eu acho que é um pouquinho mais complexo. E aí eu vou trazer um caso específico de uma estudante nossa, que a gente tem um programa que auxilia pessoas que estão na universidade com uma ajuda de custo mensal, né? Porque a gente sabe que o nosso público, quando ele consegue acessar a universidade, não é só acessar, ele precisa se manter na universidade. Então, a gente tem um programa aqui de bolsa que é mantido por assim, quase 100% por um único doador, em que a gente faz um repasse de ajuda de custo mensal. E aí, em uma das solicitações para ingressar no projeto, teve uma moça que solicitou que ela passou em odontologia na Universidade Federal aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina, e o curso de odontologia ele é integral. Então, quando ela solicitou, ela contou a história dela, né, mães, solo, 2 filhos, né,
não tinha separado, enfim. Então, fiz a entrevista, fiz a análise, fiz o parecer, e quando nós fomos conversar sobre os candidatos e o número de vagas que nós tínhamos, a outra técnica achou que ela não seria elegível para estar no programa. E aí eu, tá, mas por que não? Porque tu já pensou, mãe solo, com criança, da vida toda, ela não vai conseguir ficar no curso, ela vai desistir. Aí eu disse assim, tá, mas tu não achas que é justamente por isso que ela tem que estar no programa? Que agora que ela, né, precisa de fato que a gente esteja ali auxiliando, é que a gente precisa manter ela. Ah, mas a gente vai manter e ela vai desistir? Eu falei, olha, a gente não pode dizer que ela vai desistir porque a gente não sabe. A gente é algo que está fora do nosso controle. Pode ser que ela desista, pode ser que ela não desista, mas nesse momento ela precisa estar no nosso programa. Então, vem toda a questão orçamentária disso. Ah, mas a gente vai atender ela, daqui a 2 anos ela desiste, a gente vai perder o recurso que estava ali, que poderia estar atendendo outra pessoa, blá, 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 blá. Então, existem esses tensionamentos, porque pensa-se no para frente, né? Tem que ter o resultado, esse investimento precisa, de fato, ser investido em alguém que vai, né, chegar ali no final. E aí existem essas questões ali que são mais tensionadas. Eu não sei se no público teria esses tensionamentos, né? De dizer assim, não, essa pessoa tem que estar no serviço de convivência, essa pessoa tem que estar aqui, né, enfim, sendo atendido pelo CREAS, ou, enfim, do serviço. Não sei se seria o mesmo tensionamento, mas aqui no terceiro setor, na organização em que eu atuo, tem essas questões, entendeu? Que eu preciso estar sempre dialogando, dizendo, mostrando, enfim, como se eu estivesse precisando convencer, né, a outra técnica ou a gestão de que essa pessoa precisa, deve estar, tem todos os critérios para estar dentro do nosso projeto. Kelly, assim, no público, que eu tenho essa experiência, né? Nos últimos 5 anos, a gente tem tensionamentos também, não necessariamente desse mesmo sentido, né? Nessa mesma razão. Mas ser trabalhador da assistência é entender que vai ter sempre essa mediação entre o objetivo institucional, o objetivo profissional, o objetivo da política, né? No público, talvez a gente não tenha aí esse tensionamento para que a pessoa acesse o serviço. Mas a gente vai ter um tensionamento depois, por exemplo, o CREAS, né? O PAEF, ele tem um limite de atendimento, porque as equipes não são eternas ali, né? Assim, não consegue trabalhar de forma qualitativa se você não tiver um número de limite de famílias, né? Para cada acompanhamento. Então, vai ter um tensionamento de que famílias que estão ali há mais de 2 anos sejam desligadas, independente da superação daquela situação de violação de direito ou não, para que a gente possa atender a próxima família que está ali batendo na porta, né? Então, vai ter mesmo esse convencimento de, não, mas essa família está aqui há 2 anos porque a política pública não está dando conta, né, de aparar aí todas as necessidades que ela tem, né, para que supere essa situação. Então, essa mediação ela vai ser necessária em todos os serviços, seja no terceiro setor, seja no público, né? Então, acolhendo mais uma vez o seu relato e dizendo, não se sinta só. Todas e todos nós estamos fazendo essa mediação aí em certa medida, né? Independente do espaço que a gente esteja. E aí é mais uma vez isso, assim, né? Talvez tentar investir nessas discussões mais coletivas e de reflexão mesmo, que vai cair, às vezes, quase que num caráter pedagógico mesmo, assim, né? Da gente lembrar que a política está aí para atender pessoas e não interesses institucionais, né? Assim, de que adianta ter o recurso se esse recurso não está sendo destinado para o maior objetivo, que é cuidar de pessoas, né? Então, se eu vou ter um recurso para discutir o interesse institucional, a gente tem que estar em outra área, a gente não tem que estar na assistência, porque o grande objetivo do recurso da assistência é proteger pessoas, né? Então, eu sei que aqui é muito confortável a gente discutir isso. Lá no nosso cotidiano profissional, a gente não consegue dar esse tensionamento na lata assim que a gente gostaria às vezes, né? Mas aí é de pensar estratégias mesmo, né? De como é que a gente leva essa reflexão. Ser o mais estrategista possível mesmo, e às vezes até pensar, ó,
cortar pessoas também expõe a nossa instituição, viu? Assim, as pessoas vão sair daqui dizendo que não estão acessando. Isso também tem essa é estratégico mesmo, assim, né? Criar mediações aí de argumentação que nos permitam aí primar pelas pessoas, né? Primar pelo objetivo da política. E assim, esses espaços aqui que você está participando, né, como esse, se colocar à disposição de outros, é o espaço para você se fortalecer também, né? Entender que esse caminho não é só assim que a gente está aí pelo país, né? Enquanto trabalhadores da assistência, independente do vínculo e se é público ou terceiro setor, a gente está aí pensando em estratégias, né? Sempre pensando em estratégia de mediação para garantir acesso, para garantir continuidade, para garantir recurso, né? Então, saiba que essa é uma batalha coletiva aí, né? Estamos juntas, você não está sozinha aí em Florianópolis. Procura a gente para pensar, para refletir, para discutir. Ultimamente, assim, quando começa, eu vejo que vai ter algum tensionamento, que não. Aí eu começo, faço a seguinte pergunta: falei, tá, mas qual é o nosso papel social enquanto organização, então? Aí, Perfeito. aí é quando meio que param, assim, né? Tipo, não, tá, não. Então a gente não está cumprindo nosso papel social. Se a gente for por esse caminho, nosso papel social enquanto organização não está sendo feito. E aí é Uhum. quando eu acho que eu trago um pouquinho, assim, dessa questão da razão e deles pararem, pô, não, né? Vamos pensar aqui. Tanto é que a menina foi inserida no programa e já tá, acho que ela tá no terceiro ano, se eu não me engano, já do curso, assim, sabe? E Tá não indo, desistiu, então, não, né? tá indo super Perfeito. bem, já foi para Brasília apresentar um trabalho do curso, tá indo, eu quero que ela chegue na formatura, assim, sabe? Eu digo assim, olha aí, ó, é Muito isso. bem. Essas pequenas vitórias aí são as pequenas alegrias da vida adulta e profissional, né? Que a gente que vai dando sentido aí também ao nosso fazer. Marcos, temos um Marcos aqui com a mão levantada. Sem ser o Marcos Júnior, é outro Marcos. Oi, Pode falar, gente. Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Me chamo Marcos também, xará do Marcos Júnior, Marcos Vinícius. Estou conselheiro tutelar aqui de Salvador, bairro Piripiri, e gostaria de tirar uma dúvida com Mariana. Mariana, além de conselheiro tutelar, eu também presido uma instituição, uma ONG, a qual é recente a gente participou de um edital do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente foi aprovado na primeira fase do projeto e, com ressalvas, a gente cumpriu a diligência. Nessa última diligência veio, né, o questionamento que dentro do nosso projeto, que é no eixo da saúde, né, da saúde mental, que a gente vai trabalhar com crianças com transtornos, só que dentro desse projeto, no quadro de profissionais, a gente não colocou o assistente social. E o questionamento, né, da técnica que analisou o projeto foi justamente esse, que a gente não colocou dentro do projeto um assistente social. E aí a minha dúvida e a minha pergunta para vocês, que são da assistência. Existe essa obrigatoriedade, né, para que essa equipe multidisciplinar seja completa, ter a presença da assistente social ou não? Não sei se vocês entenderam. Marcos, para a gente falar de obrigatoriedade, a gente teria que saber certinho aí também quais são os critérios do edital, né? Se é projeto, se é serviço específico da saúde, porque assim, a política de saúde mental prevê o serviço social, né? Como profissão aí integrante da política, tanto que nos CAPs hoje a gente tem assistente social, né? Nos hospitais de emergência psiquiátrica a gente tem assistentes sociais, mas aí a obrigatoriedade a gente precisaria saber efetivamente aí qual é esse edital que vocês estão participando, né? Confesso que não acompanhei, tenho acompanhado pouco assim questões na área da saúde. Agora, que o serviço social nessa equipe faz diferença, ela faz diferença, né? Porque o adoecimento mental também tem suas construções sociais, né? E muitas vezes o adoecimento mental também traz aí uma fragilidade de vínculos ou uma sobrecarga de cuidado nas famílias que as outras profissões também não nem sempre dão conta de fazer esse atendimento aí completo e integral mesmo, né? Então,
pensando no aspecto qualitativo dessa equipe, seria muito importante ter assistentes sociais. Agora, no critério da obrigatoriedade, eu vou ficar lhe devendo aí, porque talvez seja específico do projeto, né? Alguns editais aí vão prever algumas questões que talvez outros não, aí seria muito específico do campo mesmo. Tá mudo, Marcos. Tá desligado ainda seu Tá microfone. desligado. Agora. Agora sim. Eu imaginei, Mariana, que isso fosse depender de uma leitura mais minuciosa com relação ao edital. E o questionamento foi Cortou para mim aqui, tá cortando para você, tá cortando, Travou. né? É. a ligação aqui, deixa eu recusar. Vocês me ouvem agora? Sim. Pronto. Eu queria aproveitar, a pergunta foi provocativa pelo fato de a gente estar numa reunião, né, onde a temática vai mais para o campo da assistência, mas fazer um adendo também no que tange, queria também te ouvir, Mari. Beatriz falou que dentro em breve vai ter um evento formativo, né, para construção de projetos sociais, e esse evento vai ser de forma presencial. Isso é muito bom, né? Já estou me colocando aí, né, dando a minha presença, porque como gestor há mais de 10 anos de uma ONG, o que é que hoje eu observo, Mariana e os demais colegas que estão aqui, inclusive Dona Raimunda, que preside o Lar Vida, que também é conhecido nosso, e a colega que frequenta muito aí o Lar, sabe das dificuldades que temos como ONG agora, né? Até para acessar um recurso que, diga-se de passagem, eu vou tratar agora aqui do CMDSA, que é um recurso destinado para políticas públicas voltadas para projetos sociais. A burocracia que se cria, e nós que somos de ONGs pequenas, né, nem sempre temos a condição de ter uma ciência social, de ter um psicólogo, de ter uma psicopedagoga, de ter os profissionais que se necessitam. Então, com muita luta, né, com muito voluntariado, com muito apelo e dedicação, a gente consegue, às vezes, se manter de pé. Quando vem um projeto, um edital como esse, né, eu não vejo assim uma facilidade ou os técnicos buscarem ajudar para que esse dinheiro, de fato, venha para ser investido na ONG, que vai aplicar, né, essa política pública, que a ausência da onde o município não conseguiu chegar, mas fica criando mais e mais dificuldades para que a gente tenha acesso a esse recurso, o que muitas das vezes nos faz parar no meio do caminho, porque nem sempre a gente tem fôlego, né, para responder a tantas diligências, para suprir tudo que de fato eles querem ao pé da letra. Então, nesse contexto, né, eu queria também ouvir, e eu acredito que nesse próximo programa aí, projeto que vocês vão desenvolver de forma presencial, deve falar também, mas, né, de que forma as ONGs, pequeno porte, que lutam para sobreviver, poderiam se comportar, né, ou poderiam agir, ou que espaços poderíamos buscar para que tivéssemos, né, esse fôlego de pelo menos resistir a tudo isso para se manter de pé. E tem hora que eu confesso que a vontade é de estagnar, de parar, porque a gente luta tanto e quando a gente é aprovado num processo, num edital, que está tudo certo para sair, mas sempre tem mais uma diligência, sempre tem mais uma diligência. E não é analisado, poxa, qual é o comportamento daquela ONG? O que é que aquela ONG desenvolveu até aqui? Quais os serviços prestados, né, que ela já desenvolveu, mesmo sem as condições mínimas necessárias, mas pela força de vontade que sua equipe, que ainda é pequena, tem para se manter de pé. É um desabafo, meio que uma pergunta, mas eu queria também te ouvir, Mariana, esse colega, nesse sentido. Uhum. Marcos, assim, primeiro acolher, né, o relato, eu acho que é uma realidade mesmo de muitas organizações aí do terceiro setor, né, de pequeno porte, que já fazem, às vezes, historicamente, um serviço nas comunidades, né, já estão aí há longos anos, né, e pegaram uma mudança, né, para a política pública aí, tanto de saúde quanto de assistência,
eu acho que hoje a gente vive uma grande contradição aí, né, entre a formalização das políticas, que vai exigir mesmo um aparato técnico aí de todas as organizações, né, equipes completas, regulamentação, eh, enfim, os critérios burocráticos, né, que a política pública exige. Mas a gente também tem municípios que não dão conta dessa oferta completa da política pública, que recorre aí ao terceiro setor, que não tem, que não consegue alcançar recursos para isso. Eu acho que isso é o grande problema atual nosso, né? De todas as políticas, mas falando especificamente aqui, da assistência, né? Então, a gente vive aí um momento de contradição. Eu acho que tem algumas instituições, tal qual a Capemisa mesmo, né, que está aqui promovendo esse espaço, que pode estar aí orientando, né, as organizações e pelo que Bia me passou, tem sido esse o investimento mesmo, né? E assim como a Capemisa, acredito que tem outras organizações aí que estejam seguindo nesse caminho, porque essa orientação ela é muito específica, né? Vai ser ali do edital, vai ser uma formação específica para captação de recurso, né? Porque às vezes a gente não consegue captar recurso nos conselhos, mas consegue de outras organizações, organização internacional, outros editais. A própria Capemisa teve agora, né, um edital também de disponibilização de recurso. Então, eu acho que seria muito bacana, Marcos, estar participando desses processos formativos que sejam específicos para a captação de recurso, né? Para vocês irem entendendo aí quais são os caminhos de acessar o dinheiro para fazer esse serviço desenvolver e funcionar até estar disputando esses recursos aí do município que vão exigir maiores burocracias por estarem ligados a políticas públicas específicas, né? Isso. E se eu puder contribuir com o que ele trouxe aqui, dar o exemplo aqui de Florianópolis, a situação é outra. Nós já temos recursos captados, tem toda a parte burocrática, ok? O que não tem é uma pessoa dentro do CMDCA para fazer a análise dos projetos. Então, em várias instâncias, assim, existem coisas que acabam empacando. Aí, às vezes, o projeto já está ok, já precisa só receber o recurso, aí precisa a prefeitura liberar, e a prefeitura não consegue liberar, ou não faz a liberação. Então, são N situações que, infelizmente, vêm para travar com que a política pública chegue a quem realmente, de fato, precisa, ela aconteça, se materialize, de fato, nos projetos. Infelizmente, é o cenário do Brasil, com toda essa polarização também política, né? Uhum. Obrigada. Isso mesmo, temos aí, inclusive o CMDCA aqui abriu, né, novamente uma janela de captação. Marcos, a gente se coloca à disposição, tá? Para estar te auxiliando. Estamos também em busca de profissionais para um percurso formativo voltado específico para o CMDCA. Então, a gente vai conseguir, mas se você teve alguma diligência, né, não conseguiu ser aprovado por conta do profissional de serviço social, fala com a gente. Vou te mandar um oi no WhatsApp, tá bom? E a Capemida Social, ela apoia instituições em formato de editais. Então, de primeira mão aqui, eu vou trazer para vocês, estamos, ainda não é algo concreto, tá? Mas estamos analisando um edital específico para instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Então, já é algo assim que eu estou trazendo para vocês. Possivelmente vai ser lançado esse ano. Se não for nesse, vai ser no próximo. Então, vamos estar assim auxiliando. Aí, acredito que esse percurso formativo que vamos trazer agora, em maio, vai ajudar muito as instituições, não só, né, que atuam com pessoas com deficiência, mas também todas as organizações do terceiro setor. Temos 5 minutinhos. Pode falar. Pronto. Beatriz, eu coloquei meu contato aí. Depois, se você puder, faz o contato comigo. Que eu tenho Já todo peguei. interesse. E aí, só dando mais um adendo sobre essa janela de captação, que abriu também no CMDCA, nós também participamos, fomos aprovados com ressalvas, né, num projeto no valor de 680 mil. E aí também precisamos cumprir essa diligência dessa ressalva. E aí talvez você possa me ajudar nisso aí.
De nada. Falo, sim. Ô, Beatriz, esse curso, enfim, esse momento que vocês vão ter sobre essa questão de projeto especificamente para o CMDCA, vai ser presencial, não vai ter transmissão online, não vai conseguir participar online, nada? O CMDCA vai ser online. O que vai ser específico para o CMDCA vai ser online, até porque a gente consegue captar mais municípios, né? O que vai ser aqui em Salvador vai abranger a formatação de projetos normal. Então, vai aprender o passo a passo ali de construir projetos. Não vai ser específico ao CMDCA. Tá bom? Então, gente, temos só 4 minutinhos. 3, quer dizer. O Marcos Júnior, ele fala assim, Kelly, me coloco à disposição para dialogar sobre os desafios do terceiro setor, pois atuo em 2 instituições e tenho desafios similares. Podemos ter muitas trocas. Muito Olha bom, aí a Marcos. rede nascendo. Podia deixar seu contato aqui, né, Marcos? Para Kelly pegar e aí vocês dialogarem. Que ótimo! Nossa instituição atua com deficiência intelectual e TEA. Ótimo, Regina. Eu acho que a Ana Regina foi a que deixou. É o CAIS, né? Quem quiser conhecer o CAIS, ela deixou aqui, gente, o site do CAIS. Bom, eu gostaria de agradecer. Novamente, eu estou colocando a lista de presença aqui, para quem quiser receber o material e a gravação do percurso. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, em especial a Mariana Roliano, que trouxe esse tema muito importante. Nossa, foi uma troca maravilhosa. Agradeço também a todas as instituições que tiveram um pouquinho do seu tempo, tiraram um pouquinho do seu tempo de trabalho para estar compartilhando aqui conosco, participando desse momento muito importante e fazendo, né, o nosso subprograma de educação permanente. é, Dando vida, na verdade, né, ao nosso subprograma de educação permanente. Agradeço a todos aqui presentes. Temos aí o nosso próximo percurso formativo que vai acontecer no dia 30, com o tema. Peraí, qual é o nome? LGPD aplicada às organizações da sociedade civil. Então, quem quiser se inscrever, por favor, é só entrar no Instagram da Capemisa e estar lá na nossa bio, tá certo? Eu agradeço a todos vocês. Desejo um ótimo final de semana e um bom feriado. Esdras, fala comigo, Esdras. Tchau, gente. Prazer em conhecê-los todos. Obrigada pela formação. Agradeço, gente. Obrigada, uma boa tarde. Mari, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, gente, só agradecer mesmo, agradecer de novo ao convite da Capemisa, né, em nome da Bia. Agradecer a vocês, né, que tiraram essa tarde para estar aqui com a gente. Me coloco à disposição, né? Já me coloquei à disposição de Bia aí para outros momentos. Me coloco à disposição das organizações também, né? Eu estou aí seguindo para outros caminhos. Então, nos próximos meses estarei me desligando da Prefeitura de Salvador. Então, também fico à disposição de vocês aí, né? Para assessoramento, consultoria. Podem pegar meu contato, vou mandar o material. E aí a gente vai conversando também enquanto rede mesmo, né? Para a gente ir fortalecendo aí a nossa política de assistência. Isso. Vou mandar o contato da Mariana lá no e-mail de vocês, tá certo? Junto com o material e a gravação. Obrigada, gente. Até mais.